Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do nosso curso, isso mesmo. Estamos aqui no curso de assistente logístico da unidade de gestão de transporte. Estamos na última aula da gestão de transporte, operadores logísticos, isso mesmo. Estamos no projeto Novos Caminhos do Instituto Federal de Alagoas. Então vamos entender um pouquinho o que é o conceito de operador logístico. Mas antes, vamos lá para a palavrinha do dia. Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar é lugar. Escolha, defina metas, monte estratégias, escolha as melhores possibilidades. Vocês já estão fazendo isso. Vocês já escolheram um novo caminho a seguir. E que dê tudo certo. Que o caminho seja realmente alcançado e que os seus objetivos sejam conseguidos ser superados a cada dia. Parabéns a cada um de vocês pelo entusiasmo, pela dedicação, pelo estudo. Vamos lá. Conteúdo de hoje, operadores logísticos. A definição é basicamente representam as empresas que cuidam, entre outros, da movimentação, armazenagem, transporte, processamento de pedidos, controle de estoque de seus clientes. Podem trabalhar para várias empresas, inclusive clientes concorrentes, mantendo acordos pré-estabelecidos e contratos de confiabilidade, mas na busca incessante pela sinergia operacional, que é gerenciada pelo operador. Entenda, a empresa vai escolher a melhor situação para ela. Se ela contrata, terceiriza um operador logístico ou se ela desenvolve a sua estrutura. Lembrando que muitas vezes a empresa não tem a expertise para conseguir fazer boas negociações ou prestar bons atendimentos, bons serviços ao seu cliente. E aí tem empresas especializadas nessa área. A maioria das transportadoras no cenário nacional caminha hoje para aprimoramento das suas atividades e a transformação para o operador logístico que lhes permite disponibilizar novos serviços e desenvolver vínculos mais sólidos com seus clientes. Porém, pode não ser o melhor caminho para elas. Avaliar essa questão sob diversos ângulos, entender as mudanças de investimentos necessários é tão crucial para o sucesso desses operadores. A transportadora que quer o desafio de se tornar um operador logístico deve, antes de qualquer coisa, investir na contratação de profissionais e caminhar para a profissionalização das suas atividades. Ser um operador logístico envolve estratégias e não somente reativas à solicitação dos seus clientes, a solicitação dos clientes que pedem serviços que tem que ser atendidos. Eu não tenho que estar me preocupado em apenas atender a solicitação de clientes. Eu tenho que estar preocupado em fazer o melhor, montar as melhores estratégias, ser mais eficiente, ser mais seguro em cada processo dentro da logística. Porque o trabalho feito fora da empresa vai impactar diretamente nos resultados dentro da empresa. Se eu demoro na entrega, se eu levo produtos avariados, se eu tenho problemas no transporte, isso vai prejudicar tudo aquilo que a empresa fez para oferecer um bom serviço ao seu cliente. Então, o operador logístico ele tem que estar envolvido direto com o seu cliente para prestar o melhor serviço. Mesmo que ele tenha vários clientes dentro do seu portfólio, nós temos que ter sempre, atender sempre o cliente de forma personalizada, a compreender e fazer o melhor possível para desenvolver um bom serviço. Essas transportadoras que porventura não aplicarem o conceito de investirem principalmente em licenças específicas aos seus segmentos de atuação, vai ter a disponibilidade de áreas de armazenagem, como armazéns modernos, validados pelos clientes, estarão fadadas a se tornarem prestadores de serviços de operadores logísticos que assumiram ao longo do prazo a gestão logística de várias empresas, que passarão a focar exclusivamente no seu negócio principal. Temos que focar
em desenvolver bons serviços e bons conceitos para dentro da empresa, oferecendo condições que a empresa ofereça um serviço de qualidade, como eu já falei várias vezes. As empresas que vão optar pela parceria com operadores logísticos estão diante de características que envolvem vantagens, como aspectos financeiros, e a seguir, né, que vamos explicar aí para vocês. Que vantagens são essas? Que objetivos são esses que são oferecidos? Oferta de redução de custos por meio de compartilhamento de equipamentos e mão de obra, redução de base de funcionários direto, diminuição de custos com a variáveis, seguro de ampla cobertura, os transportes, né, de custos físicos e custos variáveis, redução de ativos, efetivação e adoção de conceitos logísticos integrados e a melhoramento e aproveitamento das cargas e destinos. Os aspectos comerciais e operacionais que tem que ser vistos é justamente o melhor aproveitamento da carga de destinos. É o foco do cliente, do seu negócio principal. É a melhoria do nível de serviço. É a padronização do serviço do cliente final. É a integração em toda a cadeia de suprimento que envolve a relação com fornecedores e clientes. Grande capacidade de implementação de mudança de novos projetos. A maior abertura, a maior utilização das filiais do operador logístico é o que vai dar uma capilaridade melhor no processo. A expansão geográfica, o desenvolvimento de rotas, a roteirização, os sistemas de controle, né, os transportes feitos com mais eficiência e com equipamentos melhores, a redução dos níveis de estoque com o processo de obtenção do fluxo estabelecido entre a empresa. Também, claro, temos problemas e riscos na contratação para os operadores. Aí você vai falar, professor, que problema que é esse? Que risco é esse? Pouco conhecimento do operador sobre a empresa ou produto. Isso é uma realidade. Claro, as empresas a qual estão sendo contratadas não vão entender o seu negócio. Aí cabe à empresa oferecer melhores condições, fechar uma negociação correta, conversar com o operador e saber se ele tem como atender a particularidade da empresa, oferecendo condições suficientes para oferecer um serviço de qualidade. Outra coisa também que tem que ser vista são as dificuldades de identificação de parceiros logísticos. A crença de que os custos são mais relevantes a curto prazo, pouco conhecimento, a importância do supply chain manager e a integração com operadores logísticos como parte da empresa e cliente. A escolha do operador com conhecimento embrionário em determinado segmento, dependência excessiva ao longo do prazo, perda de conhecimento da complexidade operacional. Uma coisa que eu falo a vocês, eu estou comprador logístico, mas o processo é meu, a entrega é minha, o cliente é meu, a estrutura tem que ser montada e gerenciada por mim. Não viver na dependência do operador, porque você acaba ficando refém. Eu já tive casos com empresas que eu adquiri um sistema de informação e eu fiquei refém da empresa. Quando a empresa tem algum problema e não cumpriu o prazo de pagamento, né, daquele sistema, o que acontecia? A empresa ia cancelava toda a função que eu tinha no sistema. Eu não tinha como fazer nada, então a gente ficava louco para poder fazer o pagamento para liberar. Era uma coisa muito complicada. E a gente falava, rapaz, aconteceu coisas específicas. Por exemplo, agora, né, em questão de pandemia, vamos supor que eu não tinha como ter feito o pagamento. Se eu não paguei com 2 dias, ele bloqueava o sistema. Eu não tinha nem como emitir nota fiscal. Imagine eu ter hoje algum problema dentro da minha estrutura e o produto não vai chegar porque a empresa vai dizer que só vai refazer dessa forma, dessa maneira, ou se vai aumentar o contrato, vai diminuir o contrato e eu ficar refém do processo, porque relação de clientes, rota, tudo está na mão do operador logístico e não pode ser assim. Tem que estar na minha mão o processo e ele fazer a operacionalização desse processo com o meu supervisionamento, com o meu acompanhamento, com o meu gerenciamento. Esse é o objetivo, então tenham cuidado nisso. Complexidade operacional, fase da implementação com prazos de aprendizagem no operador sobre o produto e cliente também. Tipos de operadores logísticos. Uma das principais características dos operadores é vender serviço. No caso do serviço logístico, dessa forma encontramos no mercado de várias maneiras de desenvolver essas parcerias estratégicas caracterizadas entre empresas e operadores. As alternativas são simples, operações sazonais, de curta duração e com baixa complexidade, até operações
né, operações que possam ter contratos pertinentes a pouco prazo, ou curto prazo, longo prazo, que podem apresentar prazos de 2 anos, de 20 anos, então tem que ser pensado. Eu já tive situações, né, com problemas, a qual a gente relacionou aqui com meu operador, a qual eu fiz um contrato de 3 anos, mas quando fez 1 ano e meio, ele estava forçando o aumento do contrato. As mercadorias estavam vindo danificadas, porque ele estava trazendo, além de trazer minhas mercadorias, estavam trazendo mais mercadoria do que a capacidade de transporte e estavam prejudicando meus produtos. Como eu já tinha um contrato estabelecido com ele, um contrato de 3 anos, ele se sentia no direito de estabelecer as condições a qual ele queria. Ah, teve atraso, não sei o que, eu não posso fazer isso, estava refeito. Só que no meu contrato tinha dizendo, a partir do momento que gere complicações para o meu produto, para o meu serviço, e a insatisfação da empresa em relação ao serviço prestado, eu posso solicitar o rompimento do contrato pela ineficiência da prestação do serviço do operador. E aí eu tirei foto, documentei, registrei, passei os e-mails com solicitação de mudança, passei tudo, documentei e mandei. Aí solicitei o cancelamento, fiz o pagamento da nota. Quando passou no final do mês, solicitei o cancelamento. E aí fiz o pagamento do mês a qual foi feito. Aí disseram que está na justiça e tal. Eu disse aqui a documentação. Cancelei o contrato e adquiri contra empresa. Então, mas era 3 anos, você faz nem 1 ano e meio. Eu disse, mas o serviço não foi prestado. Tá aqui, estou sendo prejudicado. Então, assim, eu tinha como ter condições de cobrar e exigir, porque eu tinha o contato, eu tinha tudo na mão, eu tinha registrado. E muitas vezes acontece isso, você perde o domínio do processo e acaba se prejudicando. Os operadores do modelo multiclientes são operadores também que normalmente são os detentores de instalações de tecnologias aptas a receberem vários clientes, gerenciando suas necessidades logísticas a partir do mesmo centro de distribuição, compatibilizando a estrutura em si, a segregação dos produtos, oferecendo áreas específicas de armazenagem, como áreas climáticas, refrigeradas e demais. As empresas que trabalham com operadores nesse formato optam nas suas fortes reduções dos seus custos operacionais, uma vez que existe sinergia entre a mão de obra utilizada nas operações dos respectivos centros de distribuição. Os operadores de modelo in company ou in house, os operadores logísticos com as características assumem a gestão logística com seu próprio cliente, utilizando-se de suas instalações, podendo ou não oferecer tecnologia também, e na maioria dos casos os clientes preferem utilizar o ERP ou também o WMS, que junto com o operador, para ter um interface, um controle no processo, como eu falei antes. Também o modelo Flum Dedicated, que ele fala que é justamente oferecer o centro de distribuição para um único cliente, onde o operador e o cliente desenvolvem uma gestão integrada do gerenciamento logístico, que é uma coisa que eu prefiro. Você desenvolver uma relação integrada, junta, interligada junto com o operador. Essa participação da empresa, foco nesse formato, é ativa, apresentando-se totalmente dedicada à operação, mas com a mão de obra, equipamentos e instalações terceirizados, mantendo as tomadas de decisão sob o seu domínio, que isso que é interessante. Porém, se eu não tenho a expertise, o conhecimento, a estrutura para estar diretamente ligada no processo, aí é complicado. A possibilidade também de perda de informações-chave se torna muito reduzida, pois, diferentemente dos outros 2 formatos, o planejamento é da própria empresa a qual faz o foco. E aí você também não pode reclamar que deu algum problema. Você é responsável, você tem essa estrutura responsável por isso. Outras vantagens e desvantagens dos operadores logísticos é dos prestadores de serviços logísticos, ok? Temos aí prestadores de serviços logísticos tradicionais e o operador logístico. O tradicional, ele oferece serviços generalistas, generalistas, tende a consertar, realizar uma única atividade logística, podendo ser transporte, armazenagem, gestão de estoque, por aí vai.
Já o operador logístico, diferente do prestador de serviço logístico, ele faz o quê? Ele oferece serviço de customização de múltiplas atividades, administração dos produtos dos seus clientes, de maneira integrada, transporte, armazenagem e distribuição. Olha só, o prestador de serviço logístico, ele oferece um serviço. O operador logístico oferece a estrutura da cadeia de distribuição, ok? Qual o objetivo do prestador? O objetivo do prestador é minimizar os custos específicos da atividade contratada. Qual o objetivo do operador logístico? O objetivo do cliente ao contratar um operador logístico é reduzir os custos totais logísticos, melhorando o serviço e aumentando a capacidade de flexibilidade do serviço oferecido. Prestador também, o contrato desenvolvido nesse formato, ele tem um prazo normal curto, entre 6 meses e 1 ano. Já do operador, de 2 a 20 anos. Então você tem que ver que de vez em quando, se tiver um rompimento de contrato, pode ter alguma cláusula aí complicada, porque ele montou toda uma estrutura para me oferecer. E aí, funcionário, mão de obra, maquinário, sem distribuição. E aí depois eu vou e cancelo? E aí como é que vai ser? Quem vai pagar essa estrutura? Por isso que o contrato é maior, ok? Vamos lá. Terceirização, oportunidade de operadores logísticos. Muitos autores e empresários contestam a terceirização. Na maioria dos casos, a preocupação é que a perda de informação-chave do processo, a necessidade de compartilhamento de terceiros, riscos comerciais, que a imagem do fabricante será visualmente associada à da empresa a qual presta o serviço. A dependência excessiva de que podem acontecer nesse processo com a contratação de serviços ou de outras empresas, no caso do operador logístico. Então se tem um medo de se ficar refém do operador logístico, mas depende do tipo de contratação ou da forma de gerenciamento que é feito nesse processo, como a gente já viu anteriormente. Segundo alguns autores, eles falam que a contratação de um operador sinaliza as características a seguir. Elas têm várias características que têm que ser vistas e pensadas. Aí vamos imaginar características assim: redução dos custos logísticos por meio de aproveitamento efetivo da escala prestador de serviço, transformação de custos fixos variáveis, controle simplificado dos custos de trabalhos logísticos, aproveitamento logístico dos prestadores de serviço, inclusive do sistema de informação da própria instalação da empresa que oferece, concentração da empresa e suas competências principais, aumento da qualidade do serviço prestado aos clientes e a simplificação do processo junto com a empresa também. Outra coisa é que a tecnologia e os operadores logísticos têm que estar muito entrelaçada, porque há clientes que não têm muitas situações tecnológicas na empresa, e aí o operador logístico vem totalmente preparado. Então o investimento em tecnologia de informação acaba sendo também reduzido por causa desse processo que nós temos aqui junto com o operador logístico. Aí temos que perceber, que a tecnologia de informação dentro da organização ela é fundamental. A gente já viu isso em vários processos, ok? Então o operador, muitas vezes ou quase sempre, tem toda a estrutura tecnológica que vai nos ajudar a dar um suporte. Só que aí algumas vezes as empresas não se encaixam aquilo que tem que ser feito de forma correta. E aí existem as complicadores em relação a isso. Mas isso aí daqui a pouco a gente vê. Bora ver as vantagens. Quais são as vantagens? Melhor comunicação e previsão de dados, maior rapidez do acesso à informação, maior produtividade das transações de dados, diminuição dos custos e administração de transações, redução do tempo de transporte para as reformulações, redução dos estoques, maior agilidade na execução das tomadas de decisões. Já temos também, já na outra visão, as desvantagens, necessidade de padronização de documentos, que muitas vezes muitas empresas não têm essas organizações, custos relativamente altos na implantação. Como eu falei, se a empresa não tem que ser implantada toda a estrutura de treinamento, necessidade de softwares e hardwares padronizados, necessidades de conscientização e padronização de todos os usuários da organização, flexibilidade relativa à baixa de sistemas e processos manuais, a dependência dos provedores de serviço e a dependência da qualidade de sistemas de comunicação utilizado. Eu gosto de sistema de informação porque você tem como tirar decisões, tomar decisões, emitir relatório. Só que muitas empresas têm que viver buscando possibilidades de fazer o melhor junto com o seu corpo funcional. Tem pessoas que têm uma certa idade que ficam
brigando pelo avanço tecnológico. E não pode existir mais isso hoje. Nós estamos em plena evolução. Nós temos que ter sistemas que nos ajudam a tomar a decisão. E temos que viver com essa decisão. Temos que saber utilizar, querendo ou não. Essa é a realidade. Porque isso a gente fica mais eficiente na prestação do serviço. Ok? Operadores logísticos e aquisição das vantagens competitivas. As empresas necessitam cada vez mais da obtenção dessas vantagens competitivas. Diante desse quadro, a logística aparece como uma fatia muito importante dentro das estratégias da empresa. Fazer a logística não é fácil. Muitos se confundem com os conceitos que protagonizam uma verdadeira sopa de letrinhas com as expressões que em inglês adaptam ao nosso idioma. As transportadoras estampam em seus caminhões expressões como just in time, supply chain manager, como posso dizer, Kanban, né, Kanban, e muitas outras que botam lá para dizer que as empresas estão dentro das tendências tecnológicas para melhor serviço, e não é assim. Cada empresa tem a sua realidade, cada empresa tem a sua estrutura, mesmo que seja uma empresa do mesmo segmento com outro, mas o corpo funcional, a pegada da empresa é diferente uma da outra. Temos que entender que as empresas têm que oferecer um conjunto de atividades que são denominadas logística, mas muitas vezes não são. Elas oferecem, na verdade, né, realizam só um processo de transporte. Elas oferecem vários nomes. A empresa busca o just in time e tal, e ela só oferece sistema de transporte. E não é isso. Quando a gente oferece, por exemplo, o Supply Chain Manager ou o Just in Time, ou o sistema Kanban, eu tenho que entrar na empresa, ser um consultor e desenvolver uma ferramenta que demanda tempo. E aí a empresa tem que estar disposta, tanto a empresa com a expertise para oferecer um bom serviço, como a empresa para mudar a sua estrutura na aquisição desse serviço, ok? Pessoal, muito obrigado por mais um conteúdo que nós trabalhamos hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho da função do operador logístico, que é a pessoa que está ali para resolver, para ajudar, para desenvolver, para construir uma parceria com a empresa, para oferecer melhores condições possíveis para ambos os lados. Até o próximo conteúdo. Que vocês vejam, que vocês entendam. Vou fazer uma coisa boa ainda para vocês. A gente vai fazer trabalhos, atividades para a gente fortalecer cada vez mais esse conceito. Até o próximo conteúdo. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês.